chapinha mais barata, tá ok? Vou mostrar outra para vocês. Essa daqui, ó, é uma chapinha de mais ou menos uns 100 reais, 110 reais. Ela é da Elegância, ela é mais fina. Para os cabelos masculinos é super importante ter uma chapinha fina, porque são poucos clientes que têm um cabelo maior. Então, se você quer finalizar o cabelo, pode usar uma chapinha como essa daqui, que é bem mais barata do que aquela. Até para fazer progressiva, essa daqui também é viável, tá bom? E para os cabelos masculinos que são menores, a gente tem essa chapinha aqui. Ela é uma chapinha bem mais fina, certo? Ó, é uma ótima chapinha para fazer progressiva em cabelos fininhos. Ela é da largura do meu dedo, olha como é fino, certo? Ela também tem uma prancha por dentro, igual as outras, normal. Só o tamanho que muda. Ela é 110, é da Taif e é ótimo para os cabelos curtos, principalmente para os cabelos que são fade, né? Aqueles pompador que a parte de trás é bem curtinho, você consegue utilizar essa chapinha aqui. Beleza, é isso. Pessoal, eu vou ensinar vocês a montar a navalha para vocês poderem estar treinando na bexiga e depois estarem fazendo o corte na cabeça do cliente. Como eu já havia dito, a lâmina ela vem em duas dentro do saquinho, então faz a divisão dela, ou seja, dobra ela para que você consiga quebrar ela no meio. Divide ela tudo ainda dentro do papel. Eu não vou tirar do papel para fazer isso aqui, tá? Porque assim eu me protejo, não vou cortar a minha mão. Guardo a metade que eu não vou usar e na outra metade, ainda dentro do papel, eu vou quebrar as orelhinhas que tem aqui nesse canto. Eu vou abrir para vocês verem, mas no dia a dia não precisa tirar do pacote. Tá vendo essa orelhinha aqui? Essa é uma orelhinha que você precisa quebrar, correto? Assim, ó. Quebrou, você vai quebrar ela aqui, ó. Dá pra visualizar que tem uma orelhinha ali, tá vendo? Ó, você segura próximo dela e empurra até ela quebrar. Depois de quebrar, você pega e utiliza ela dessa forma. Sempre segura ela com a linha do corte pra fora, não voltada pra dentro da sua mão, tá? Depois de tirar ela, quebrar as orelhinhas, deixa ela numa posição que você consiga pegar com o dedão por cima, para que você não precise colocar a sua mão no corte, e utiliza a navalha para montar ela, certo? Então é o seguinte, com a minha mão esquerda e o dedão da minha mão esquerda em cima aqui, ó, eu vou utilizar esse movimento, ó, certo? Vou montar novamente para vocês verem. Esse movimento, abriu, essa parte aqui eu jogo para trás e essas duas, em vez de eu abrir uma para cima e outra para baixo, eu vou abrir assim, ó, certo? Aqui, em vez de abrir para frente e para trás, eu vou abrir para cima e para baixo. Vou manter os meus dedos aqui para que eu consiga manter ela aberta. E a parte de baixo, levemente mais para frente do que a parte de cima. Vou lá com o meu dedão, pego a lâmina, certo? E venho aqui, ó, nesse movimento, ó. Vou pôr ela aqui, correto? Vou pôr ela. E esses dois furinhos que eu tenho, ó, desse lado e desse lado aqui, ó, tá vendo que tem um furinho bem no cantinho? É o que eu vou utilizar como base para deixar ela reta aqui, ó, certo? Então eu vou vir com ela e vou usar os meus furinhos para poder utilizar como base. Algumas pessoas acham que é ruim a lâmina ficar muito para fora desse jeito, preferem a lâmina mais escondida. Porém, eu prefiro que a lâmina esteja visível assim porque eu consigo ver exatamente onde cada ponto da lâmina está pegando no cabelo. Mas no dia a dia vocês vão verificar e ver o que é melhor para vocês, tá correto? Depois de montar, eu nunca deixo ela aberta. Eu sempre mantenho ela fechada. Sempre vou verificar, ver se não está passando aqui, porque se eu manter ela aberta, corre o risco de cortar a minha mão, tá bom? Então, abriu, para desmontar é o mesmo procedimento. Empurrou, segura, guarda essa parte de trás, abre ela, uma para cima, outra para baixo, e com o dedão por cima dela eu retiro. Para montar a mesma coisa, abriu, uma para cima, outra para baixo, vem com o dedão, utiliza-se sempre reto aqui na frente, ó, sempre reto aqui e sempre na medida dos furinhos em cima, vem aqui, fechou ela. Se por acaso ela fica torta, você pode utilizar a unha para poder abaixar ela. Nunca utiliza o dedo, sempre a unha, tá ok? E aí vem, fecha aqui embaixo e empurra até o final, ou seja, aqui ó, tem que encostar no final, não pode ficar distante. E sempre para empurrar eu coloco a mão aqui, não aqui em cima, porque se escapar eu posso abrir o meu dedo de fora a fora. Acabou de montar, fecha e aí tá pronta para o uso.
A forma correta de segurar ela na hora de utilizar é assim, ó. Dedão e o indicador segura nessa parte. E aí, essa parte preta aqui, eu vou girar ela até ela passar no meio do meu dedinho. E aí eu vou ter essa pegada aqui, ó. Certo? Essa pegada. Ela fica no meio do dedinho assim, ó. Correto? Nesse movimento. A mão por cima, nesse movimento. Esses dois dedos aqui, ó, eles têm que ficar livres, correto? Somente o dedão e o indicador segura, o dedinho dá um apoio e esses dois dedos ficam livres. Para que quando eu for utilizar elas, eu tenho apoio. Isso aqui eu apoio na cabeça e aí eu uso ela nesse movimento, tá ok? Vamos fazer o treinamento na bexiga agora e vocês vão verificar como isso é possível. Pessoal, então é o seguinte, o desenho é testa, lateral da testa, curvatura lateral do rosto e costeleta, contorno da orelha. Então, o excesso que eu vou fazer aqui, ó, todo esse excesso, vocês têm que tirar. Como eu expliquei anteriormente aí, isso aqui é como se fosse o excesso do pezinho que cresceu no cliente. O cliente não vai efetuar um corte, ou ele efetuou o corte, enfim, mas precisa fazer o pezinho, correto? Esse pezinho bem acentuado não é padrão, não é assim que devemos fazer em todos os clientes. O gosto do cliente deve ser respeitado de acordo com o que ele te pediu, tá? Não é para padronizar. Só que por que a gente treina? Como eu já disse, para que a gente faça o que é mais difícil e na hora de fazer os mais fáceis a gente não tenha dificuldade, correto? Com a lâmina, segurando da maneira correta, ó, os 3 dedos aqui, tá? Segurando da maneira correta. Eu vou fazer na testa de cima para baixo, correto? Na lateral da testa eu vou fazer de fora para dentro ou eu vou inverter ela aqui assim, ou de dentro para fora, correto? Ou de dentro para fora. E na curvatura lateral do rosto, eu vou utilizar somente essa ponta interna aqui, ó, da lâmina para poder fazer essa curva inteira, correto? Só com a pontinha eu vou fazer essa curva inteira, tá bom? Então vamos lá. Coloca ela levemente inclinada, essa informação é importante. Se ela estiver reta, ela vai estourar a bexiga, se ela estiver muito deitada, ela não vai fazer nada. Então, levemente inclinada, assim, uns 45 graus do que você estiver fazendo, tá? 45 graus, posiciona ela e puxa. A sua linha tem que sempre ser o mais perfeito possível, tá, gente? Mesmo na hora de treinar, tá vendo como a minha linha fica bem limpinha? Ó, vou levar mais perto para vocês verem. Olha como ela fica bem limpinha, eu não deixo excesso, não deixo buraco e é assim que eu gostaria que vocês treinassem, tá bom? Então eu vou vir, sempre lembrando que os cantos, seja na bexiga ou no cliente, deve ser feito o mais quadradinho, o mais limpinho possível. Então eu vim com ela, ó, fiz a parte superior, correto? Bem retinho, na mesma espessura. Depois eu vou vir e vou fazer a lateral. Sempre puxando o mínimo possível aqui no canto para que o meu canto fique quadradinho, porque se eu abrir muito, se eu coloco a lâmina aqui e puxo ela muito, ela vai entrar nessa linha, ou se eu pôr ela aqui em cima e puxar muito, ela vai entrar na linha lateral. Então eu preciso sempre ter essa cautela, esse cuidado aí de visualizar o que eu estou fazendo. Tem que pôr e puxar, mas com total carinho. Esse canetão é perfeito para o que a gente se propôs a fazer aqui, porque ele sai com muita facilidade da bexiga. Geralmente tem alguns canetões que eles são um pouco mais difíceis, então muito cuidado na hora de escolher o canetão. Olhem só para vocês verem como o cantinho ficou bem perfeito, gente, olha que bacana, certo? Quanto mais limpinho você puder fazer, melhor é. E sempre esquece a parte externa, porque às vezes a linha tá torta por fora, mas por dentro ela tá no retinho, por fora não conta, porque vamos imaginar que aqui fora é o cabelo do cliente, certo? O que conta pra gente é a linha na parte de dentro, tá bom? Então, fiz testa, fiz lateral da testa, agora eu vou fazer a curvatura. A curvatura eu vou fazer utilizando somente a pontinha, tá bom? Pra mim vai ser um pouco difícil de fazer agora, devido à posição que eu estou, para que vocês possam visualizar isso aí na câmera. Tá? Vou tentar achar uma posição que seja confortável e que ainda assim dê para que vocês visualizem bem, tá? Mas assim, é só utilizar o fundinho dela para fazer. A primeira marcação vai ficar toda esburacadinha, mas depois
você vem consertando. Na curvatura lateral, eu posicionei a bexiga entre as pernas para que fique mais fixo para mim fazer. Como é uma posição ruim de ser feita, ainda mais porque eu estou filmando, então é um pouco difícil, eu fixei ela entre as pernas, tá? Desde que ela seja feita da forma correta, você pode fazer isso com ela também, tá? Pode fixar ela entre as pernas que não tem problema. Aqui eu vou tentar executar a curvatura da melhor forma possível. Porque eu realmente não estou visualizando quase nada aqui, ó. Certo? Então, vamos efetuar a curvatura, ó, para ela ficar bem retinha, certo? Esse é o desenho que vocês têm que fazer na bexiga, tá vendo? Só usando o cantinho dela, vocês têm que deixar ela bem redondinha. Aqui nessa lateral, você pode utilizar ela de dentro para fora, como fizemos lá em cima na lateral da testa, tá bom? Pode utilizar ela assim, ó, para deixar a sua linha bem retinha. Não tem problema. Tira sempre o excesso para ele não te atrapalhar. Certo? Então, bem fino. A parte interna, por fora, ó, ela tá torta, correto? Mas por dentro eu tenho um desenho perfeito. Isso é o que importa. E aqui embaixo eu vou utilizar a lâmina como eu utilizei lá na testa, de cima para baixo, para poder efetuar o meu acabamento, correto? Sempre deixa a sua linha o mais reto possível, tá bom? Então, ó, vocês conseguem visualizar aí, ó, que ela tá retinha. Eu vou tirar um pouquinho mais nesse bico para ela não ficar nenhum excesso, correto? Esse é o acabamento que vocês têm que desenhar. Aí o segredo é simples, é só praticar, 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 repetir o mesmo procedimento várias e várias vezes. Desenhou, pinta, faz, pinta, faz, pinta, faz, até que fique o mais perfeito possível, certo? Ó, olha como ficou bacana, tá vendo? Ó, todas as voltas bem limpinha, bem bacana, tá? A parte externa eu não preciso me preocupar, eu tenho que me preocupar somente com a parte interna, tá bom? Porque aqui eu vou imaginar que é tudo cabelo, certo? Então eu não tenho com o que me preocupar, beleza? Treino de bexiga é isso.